Quando a gente recebe uma oportunidade, a gente idealiza que vai acontecer, né? Que é do nada, e nunca é do nada, mas sim de repente, né? Levou-se tempo. E quando eu fiz a primeira, colocou ali, né? Implantou os 2 embriões, gente, eu saí me sentindo grávida, já com desejo, já, né? A grávida. E eu lembro que eu fazia todo santo dia o teste de gravidez. Eu fazia o de urina, eu comprava 3 marcas diferentes e fazia, entendendo que somente a partir do 10º dia é que pode, né, dar um negativo, mas o médico consta mesmo com o de sangue. Então eu fazia todo dia, todo dia. E aí, a partir do 9º dia eu fazia o de sangue. E não deu positivo. E aí eu fui pra médica, assim, muito... Como a gente fica diante de uma porta que a gente vai com todo o gás e a porta está fechada ali diante da gente, né? Com toda a expectativa que você gera e você fica com aquela frustração. Então, eu chorava demais. Eu não queria falar com ninguém, eu ficava no quarto, assim, arrasada, porque não foi só aqueles meses de tentativa, né? Implantação, esperar para o exame, não. Foram 10 anos de sonho que eu pensei que ali ia acontecer. E aí eu lembro que eu falei para essa primeira médica, né, a doutora Cláudia, falava assim, não, no próximo ciclo a gente já tenta de novo e já me dá os hormônios. Ela, você não quer, né, esperar? Eu falava, não, esperei 10 anos já, tá na hora de acontecer. E ela falava, mas toda mulher espera. Eu falei, não, já esperei bastante. Então, na segunda eu falava, agora vai, com certeza. Porque se Deus deu a condição, Deus alimentou o sonho, aconteceu, vai vir a luz. E aí, na segunda tentativa, eu já fazia o exame de sangue todo dia. O nível de ansiedade estava no ápice. Mas sempre obedecendo a recomendação da sempre. Médica. Fique quieta, fique repouso deitada. Absoluto. Eu não fazia nada. Ficava deitado o dia inteiro que Deus deu. Só levantava para comer e ir no banheiro. E também deu negativo. E eu lembro que no 3º, né, a mesma história se repetindo, fazendo exame todo dia, eu já fui chorando fazer o exame. No 2º já fui chorando, porque o primeiro deu negativo. E a enfermeira falou assim, nossa, fica calma. Né? Existem tantos lugares que você pode... Porque ela pensou que eu estava tendo um filho indesejado. E que eu estava preocupada o que seria da criança. Então, ela estava querendo me dar uma solução. Que tem lugares que você pode colocar o seu filho para adoção, que você tem um suporte. E aí eu comecei a chorar, mas ainda não, você não está entendendo. Eu quero ter e eu não consigo. E chorava muito. E nessa 3ª tentativa, a gente estava em Santos, já no 12º dia, com o exame negativo. Eu liguei para o médico, né, e falei, olha, deu negativo mais uma vez. E aí eu lembro que eu sentei na praia, chorei tudo que tinha para chorar. E eu falei assim, agora eu vou cuidar de mim. Eu vou parar, porque eu já tinha engordado 10 quilos, porque são muitos hormônios, né, que a gente toma, e tudo isso influencia no emocional. E eu pensava que eu não estava ansiosa, né? Não, eu já estou pronta, porque eu sonhei muito. Só que o nosso emocional, ele influencia de forma direta no acontecimento das coisas. Eu lembro quando eu era criança, meu pai sempre falava para mim, a ansiedade atrasa o que Deus vai fazer na nossa vida. Porque a ansiedade é a presença, é a falta de confiança. Então, você está trazendo a falta de confiança presente em você. Então, automaticamente, você não está tendo fé. Porque se você está duvidando, você está ansioso. E quando você está ansioso é porque você não está esperando. Então, quem está esperando está tranquilo. Quando você faz o pedido, tranquilo, corrigido. Quando a gente faz o pedido no restaurante, por mais fome que a gente tem, a gente não fica desesperado, né? Ansioso. Não, você fica ali esperando o prato vir. Tem ali a entrada e tudo mais. Sabe que vai vir, né? Sabe que vai vir. O que é a ansiedade? É a incerteza. E eu tinha essa incerteza. Então, foi aí que a gente começou a desenvolver o método cura através do que eu estava vivendo. Então, eu comecei a me tratar. Eu comecei a cuidar do meu interior. Sim, eu estava ansiosa. Sim, eu estava extremamente em conflito de ideias. Porque eu pensava, se eu entreguei o meu filho, se eu renunciei, será que é Deus que não quer me dar? Então, será que é um sonho? Porque daí você já começa a duvidar do que Deus falou para você. E eu comecei a duvidar se realmente tinha sido Deus, se não era coisa da minha cabeça. Então, eu tive que ser curada. Porque se eu gerasse um filho naquela situação, porque na gestação a criança já sente tudo o que a mãe está sentindo. Então, eu ia transferir para eles todas aquelas dores, traumas, incertezas. Então, eu comecei a entender que não, o mesmo Deus que prometeu, ele era fiel para cumprir. Mas eu precisava ser curada. Entendendo que, se em alguma oração eu entreguei, foi de uma forma
qual a colocação que eu posso falar? Eu fui induzida, né? A falar aquilo de uma forma inconsciente. Porque se eu tivesse tido a consciência de que o Deus, criador dos céus e da terra, que fez o homem e a mulher, que disse multiplicai-vos, o Deus que é família, ele jamais me pediria alguém que já estava nos seus planos em ser usado numa geração. Ele não ia anular o que ele já tinha decretado, porque, afinal de contas, o decreto ele não pode ser anulado. Então, eu entendi isso e comecei a me tratar. Daí eu comecei a correr, a emagrecer, fui na nutricionista, segui todo um plano alimentar e comecei a me tratar. E aí, quando eu me senti bem, a gente procurou um outro médico. E aí já chegamos falando assim, olha, os nossos embriões não servem, porque a gente implantou todas as vezes e não funcionou, então não são de boa qualidade. O médico falou assim, não é assim que funciona. Se descarta o diagnóstico pro médico, né? Não é assim que funciona. E aí ele falou, não, eu preciso saber. Aí foi lá, né, a gente fala que é o berçário. E ele falou, não, são excelentes embriões e a gente vai fazer tudo diferente. Você não vai tomar nenhum medicamento. A gente vai respeitar o ciclo normal do seu corpo. E a gente vai implantar, eu vou te acompanhando aí no dia a dia. Quando tiver o melhor dia, a gente implanta o embrião. E aí aconteceu. E aí eu perguntei para ele, doutor, o que eu faço? Porque todas as outras vezes me falaram, fica de repouso absoluto, não faz isso. Ele falou assim, então, deixa eu te explicar. Eu sempre falei isso, mas até que, recentemente, uma paciente minha viajou, fez alpinismo, escalou, fez tudo e tá grávida de gêmeos. Então, assim, é muito relativo. Faça o que você sentir de fazer. Não tem uma regra. Nada extravagante. Continuei correndo na praia todo dia. Continuei com uma vida normal até que eu tive um sangramento, pequeno sangramento. E aí ele falou assim, para de correr. Não fiz os exames todos os dias, como sempre fazia, de urina, de sangue, não fiz. E aí eu lembro que a gente foi na festa de aniversário da minha sobrinha em Minas. E era o 13º dia. Eu não fiz um 12º exame de sangue. E aí eu passei na frente da farmácia. Aí eu voltei. Ai, coração. Aí eu falei, compro ou não compro? Aí já, você vê como que é a nossa mente, né? Ela já estava querendo me preparar para o negativo. E aí eu já falei assim, existe o falso negativo. Porque só quando eu fizer o de sangue que vai dar o que é verídico. Mas eu vou fazer, estou no 13º dia. Como sempre, comprei 3 testes. Aí comprei os 3 testes e fui no banheiro para poder fazer o xixi, né? E fazer o exame. E aí era muito automático, eu sempre jogava fora, porque sempre deu negativo. E aí eu joguei o primeiro fora. Quando eu fui jogar o terceiro... sabotando, né? A Olha mente que loucura. sempre querendo sabotar. E aí, isso que eu já estava em tratamento, né? Já tinha entendido que sim, era promessa de Deus. Porque se não fosse, ele não teria me mudado geograficamente, avivado esse sonho no meu coração e que ia acontecer. Se ele estava me dando as condições de ir já para com outro médico, né, que foi até o que fez a minha cunhada, ele ia realizar. E aí, quando eu fui jogar o terceiro exame no lixo, eu vi que os outros deram positivo. E aí eu catei do lixo e aí comecei a beijar do lixo do banheiro. E eu tava sozinha, mas assim, foi uma euforia tão inexplicável. E aí eu saí, liguei pro médico, eu tô grávida, porque deu positivo todos. Ele, não, calma, porque ele já me conhecia, o histórico. Vamos esperar, não vamos esperar nada. Porque quando a minha cunhada fez o exame e que deu positivo, você falou que ela estava grávida. Então eu tenho certeza que eu tô grávida. Daí eu saí ali no shopping, comprei 2 roupinhas, coloquei os exames, ele tava com meu cunhado no meio do shopping. Daí eu dei, ele começou a chorar. E aí foi aquela, né, euforia. Só com um testezinho da farmácia. Só com o testezinho da farmácia. E aí, quando eu fiz o de sangue, a taxa, ela deu muito alta. Eu lembro que eu falei pro médico, eu tô grávida de trigêmeos. Ele falou, não, Viviane, com certeza são gêmeos, não são tri. Vem aqui amanhã no consultório para me poder te examinar, mas você já está grávida. Eu falei, eu já sabia, desde o exame que eu fiz de farmácia. E aí eu fui, ele falou, olha, aqui tem 2 bolsas gestacionais, são gêmeos. E assim, eram gêmeos no primeiro mês, segundo mês, no terceiro mês. No 4º, eu passei muito mal. O Rodrigo estava fazendo um programa de TV. E aí meu cunhado estava na casa do meu cunhado, ele teve que me levar às expressas para emergência. E aí queriam me internar, o meu médico pediu para que eu fosse no consultório dele. E aí ele pediu uns exames ali. E aí o médico que estava fazendo os exames falou, olha, daí o Rodrigo já estava comigo. É normal, devido à formação dos bebês, né? São gêmeos. E exige muito do seu corpo, então a pressão vai alterar, a frequência cardíaca. Então, vai exigir muito mais do seu corpo.
Aí o Rodrigo pergunta, mas tá tudo bem? Não, tá tudo bem. E aí aquela pergunta que eu também já tinha feito o teste, o exame de sangue para saber o sexo do bebê, eu sabia que era menino. Menina somente com ultrassom. Aí eu falei, eu sei que tem menina, mas eu queria saber se, né, o segundo bebê é uma menina. Ele, deixa eu fazer o ultrassom aqui pra ver. Aí quando ele colocou na minha barriga, ele falou assim, ué, você transferiu quantos embriões? Aí o Rodrigo falou, você acabou de falar que tava tudo bem com os 2 bebês na barriga. Não, tá tudo bem, só que não são 2. Aqui tem 3. Aí ele começou a chorar, meu Deus, por causa da tentativa frustrada, o Senhor deu 1. E eu fiquei, como que eu vou fazer? E daí, como que eu faço para amamentar para tudo, né? Só 2 braços. E aí o médico, não, calma, mãe, você pode, né, tirar leite, tem fórmula e tudo mais. E o Rodrigo ficou super emocionado. Eu confesso que eu fiquei... Assustada, só que como que Deus, ele é, né? Eu já tinha sonhado que seriam trigêmeos. E eu sempre, quando a gente procurava a maternidade, eu sempre falava, eu quero um que acompanhe até onde vai. Porque no meu sonho, tentavam pegar um dos meus filhos. E aí eu falava pra ele, então você tem que acompanhar desde ali da sala até... Porque eles teriam que ficar, né, internados, porque seria prematuro. E sempre que eu ia fazer o exame, sabe, eu ficava assim, vai descobrir o terceiro hoje. Aí eu tava, ufa, graças a Deus, são 2 mesmo. E aí nesse 4º mês que descobriu que eram trigêmeos, foi uma afirmação do que Deus, na verdade, já tinha me falado, mas que eu tinha medo de ser realidade. E você veja que nós sonhávamos em ter 3 filhos. Nunca cogitamos a hipótese que seria de uma vez só. Só que Deus, ele sempre faz tudo de forma abundante. O nosso Deus, ele é extravagante. Ele faz mais do que nós pensamos, imaginamos, do que nós sonhamos. E Deus, ele decidiu, de forma múltipla, derramar sobre a nossa vida a realização desse sonho. E foi aí que nasceu o Método Cura. Muitas pessoas com sonhos enterrados.